Programa Direitos Fundamentais. TV DDF. Olá, você que nos acompanha, programa Direitos Fundamentais aqui na TV DDF. A gente dá continuidade ao programa da semana passada. Estamos fazendo uma análise da conjuntura, os temas, os assuntos que são importantes para a gente pensar a médio e longo prazo para um governo frentista e progressista. E a gente agora, neste programa, vai se fixar, vai focar nas relações internacionais, na inserção do Brasil nesses cenários internacionais. A gente conta aqui com a presença de Aloysio Nunes Ferreira, advogado, procurador do Estado de São Paulo, ex-vice-governador, ministro, deputado estadual, deputado federal, senador, no Executivo Federal também secretário-geral da Presidência, ministro da Justiça, das Relações Exteriores, filiado ao PSDB. Marco Sepic, nosso professor titular de Relações Internacionais e Política Comparada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi professor visitante em universidades nos Estados Unidos, Inglaterra, China, Equador e Moçambique. Atua nas áreas de segurança internacional, governança digital e inteligência estratégica. E Zeca Martins, sociólogo, investidor em tecnologia, coordenador da iniciativa cívica Derrubando Muros. O nosso presidente do Conselho do INPE, advogado, ex-ministro, ex-governador Tarso Genro. Lembrando que no programa passado chegamos aqui a um acordo que era necessário fazer um inventário de todas as iniciativas políticas públicas que traduziram em muito o espírito da Constituição de 88, que foram construídas às muitas mãos, pela social-democracia. Então, no programa passado falamos disso, e neste a gente vai olhar um pouco para além fronteiras. Tarso, Sepic, Aloysio, Zeca, chegamos também à conclusão de que não é um fenômeno aqui do Brasil, mas é algo que se repete aí nos diferentes países. Deixa eu fazer uma provocação, doutor Sepic. O mundo hoje é multipolar, Pois a Guerra Fria agora se consubstanciaram diversos pontos de apoio do sistema do capital, que apontam para forças concorrentes e, ao mesmo tempo, integradas, fechadas. São blocos fechados, que têm mais interesse em resolver os seus problemas com o bloco que está na sua concorrência internacional, seja no plano militar, no plano econômico, no plano cultural, no plano informacional, do que propriamente se voltar para os países do segundo grupo do sistema, do capital global, e muito menos do terceiro. Esta não é uma situação que abre mais oportunidades para países como o Brasil, como a Índia, como a África do Sul, países que têm estruturas organizadas no seu Estado e que têm pontos comuns necessariamente de aproximação para conversar com o mundo. É possível que esses países conversem com esses polos de poder de maneira relativamente unificada, em benefício de todo um sistema civilizatório do mundo? Eu acho que sim, pelo menos é necessário. Nós temos hoje, com a crise ambiental e a mudança climática, um elemento estruturador de uma conversa, da volta de uma conversa racional entre as grandes potências e também os mais vulneráveis, que vão sofrer mais com isso no mundo. Esse está sendo um eixo estruturador desta reinserção, dessa retomada de uma política externa democrática no Brasil. E eu acho que ele é também determinante para evitarmos uma periferização crescente das nossas sociedades. Hoje, o Zeca sabe disso melhor do que eu, 90% do valor de mercado dessas grandes plataformas digitais hoje está concentrado nos Estados Unidos e na China. A América Latina representa 0,4% do valor de mercado da economia digital. Então, nós temos que para evitar essa periferização crescente e também para conseguir dar conta de problemas que são globais, mas que afetam desigualmente essas sociedades, tem que melhorar a coordenação e a ação nisso, e acho que o que está acontecendo nesse ano na COP, mas também em relação à maneira de sair dessa encrenca da disputa em torno da transformação digital, é muito importante nessa direção. Acho que, sem dúvida, a retomada de órgãos, de iniciativas de diálogo, e de coordenação de esforços, como o BRICS, e aqui no caso da América do Sul,
um trabalho importantíssimo que o Instituto realizou, que foi participar desta agenda, né, de retomada da integração regional aqui, mostra um caminho. Se a gente não faz isso, nós vamos ficar cada vez mais à mercê de forças econômicas e políticas das quais a gente não controla. E esta perda de autonomia não é um problema assim, tanto faz ou tanto fez, né? A indústria está chegando a bater 10% do PIB brasileiro. Não é uma coisa que a gente possa assistir passivamente, porque as nossas populações não podem simplesmente ir embora daqui. Nós temos que ter alternativas de desenvolvimento econômico, como disse o Zé, também de futuro para as novas gerações. Não é possível. O governo Bolsonaro também conseguiu produzir uma outra coisa, que foi a maior imigração de brasileiros. Já nós perdemos quase 5 milhões de pessoas, muitas delas com muita qualificação profissional, pela falta de um projeto. Então, falta um projeto de nação e falta um processo de emancipação coletiva, né, proposto pelos países em desenvolvimento. Eu acho que isso é uma voz que se afirma com muita força no cenário internacional nesse momento. Ministro Aloysio, ministro de Relações Exteriores, uma experiência política internacional também extraordinária. Recentemente, nós participamos de um projeto no Instituto Novos Paradigmas, com a Fundação Chile 21, projeto que durou 6 meses de discussão, de elaboração, até que chegamos a um consenso de propor aos ex-presidentes da República da América do Sul dirigir uma carta aos presidentes que estão no governo, esperando a eleição do presidente Lula, que se realizou. Então, essa carta foi entregue. O que ela propõe? Uma unidade de princípios na América do Sul, sem que se ataque as particularidades dos países nas suas necessidades de relação com o mundo, mas buscando pontos comuns, pontos convergentes, para se relacionar com esses polos de poder de maneira articulada, unitária e concertada, valorizando a soberania e a autodeterminação de cada país. Eu sempre dou um exemplo concreto, quando falo nisso, que é o reconhecimento, por exemplo, que o Chile necessariamente vai ter que ter uma relação mais próxima dos Estados Unidos. E que o Brasil ele tem que necessariamente jogar com esses eixos de poder global de maneira articulada, de acordo com os interesses do país e também das possibilidades de contrapartida desses polos. Mas o Brasil tem que fazer isso sem abandonar a América do Sul e os seus parceiros da América do Sul. Portanto, moderar esse seu relacionamento de acordo com esta unidade, né, sul-americana e depois continental que tem que ser construída no mundo globalizado. O que tu acha dessa tese, meu ministro Aloysio? Tá, eu concordo, tanto é que eu assinei também esse manifesto. Quem me procurou com o texto inicial foi o Carlos Omiami, chileno, companheiro nosso do Chile. E eu sabia que você estava participando das discussões que levaram ao texto. Eu dei um palpite aqui, um palpite ali, e o texto ficou muito bonzinho, muito bom, né, para falar nisso. E que corresponde exatamente ao que eu penso, e corresponde à necessidade de uma linha de política externa brasileira. E que, aliás, voltando, não me tomem por um conservador impenitente. Colocar um detalhe, então, nós temos um detalhe que para ti eu não te considero um conservador. Quem coordenou todo esse processo fomos eu e o Ominami. E o Ominami chegou a um ponto que ele me perguntou: tu acha que eu devo conversar com o Aloysio? Eu digo, não, eu acho que tu não só deve, como tem a obrigação de falar com ele. E isso deu certo. E eu fico muito feliz com isso. Bom. Mas sabe que esse texto está exatamente na que é a política externa brasileira, que foi a política externa brasileira, é claro que agora, dentro de um contexto diferente, desafiador, mas a política externa brasileira, ela seguiu um determinado padrão que foi rompido, digamos, num período do governo militar, quando o Brasil enviou tropas junto com os Estados Unidos na intervenção na República Dominicana, no governo Castelo Branco, e agora, no governo, nesse soluço autoritário e obscurantista do ministro... Como é o nome dele, meu Deus do céu? Discípulo do Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo. Bom,
O Brasil tem uma política externa interessante. Essa ideia de que não devemos nos aprisionar numa ligação exclusiva com um determinado bloco, mesmo quando o Brasil ainda era um país muito menos desenvolvido que é hoje, nós conseguimos fazer isso de uma maneira muito interessante e habilidosa. O Getúlio Vargas é um exemplo, né? O Getúlio Vargas explorou as contradições do sistema internacional e conseguiu arrancar a volta redonda, conseguiu reaparelhar as nossas Forças Armadas, enfim. Você pega, depois do Getúlio Vargas, você pega Juscelino, uma crise cambial tremenda, dificuldade enorme de divisas, ele vai lá e conversa com os europeus, e os europeus dão uma enorme injeção de capital, de investimento direto na indústria automobilística e na indústria brasileira em geral, com os europeus, não é? O Jânio Quadros lançou com um texto assinado, com começo, meio e fim, uma proposta da política externa independente, não é? Tendo como seu chanceler Afonso Arinos, que é o nome da UDN. Então veja como é que as coisas vão. O Geisel, como ministro, como presidente da República, o Geisel deu um passo extraordinário em direção à África. Nós até hoje somos reconhecidos na África, em Angola, a partir do gesto do reconhecimento do governo do MPLA, quando havia ainda uma guerra civil intensa em Angola, né? E o governo estava periclitando. Então, veja que nós temos uma tradição interessante. O que eu acho que deve moldar a nossa política externa não é apenas essa tradição, que, de qualquer maneira, ilumina um caminho, né? Uma política externa, digamos, que busca universalista, né? A nossa política externa deve se basear naquilo que nós somos, da nossa concepção de país. O general de Gaulle costumava dizer que ele tinha uma certa ideia da França. J'ai une certaine idée de la France. Eu vivi na França durante 11 anos, cheguei lá, o de Gaulle era o presidente, né? Ele diz: a França é uma coisa importante. É uma coisa importante porque ela tem uma mensagem para dar para o mundo. A França e os franceses têm uma mensagem positiva para dar para o mundo e que é peculiar à França. Nós acho que temos também, eu acho que o Lula tem une certaine idée du Brésil, né? E de brasileiro, do Brasil e dos brasileiros. Uma certa ideia que é a afirmação dessa tradição que nós temos, que se potencializa com a própria personalidade dele, que é um grande ator da política internacional, né? E que pode, a partir da valorização do nosso potencial, daquilo que nós temos hoje, nossos atributos que são nossos, a começar pela localização geográfica, a vizinhança que nós temos com quase todos os países da América do Sul, né? O nosso acervo ambiental, né? O grau de desenvolvimento que nós já atingimos, ainda uma condição financeira que temos hoje que não tínhamos há 30 anos atrás, não está vivendo de pires na mão atrás de dólares para a nossa balança de pagamentos. Eu acho que o Lula tem uma condição extraordinária de fazer valer uma certa ideia do Brasil, que é um Brasil amigo, um Brasil pacífico, um Brasil aberto à cooperação, um Brasil que não se liga a nenhum bloco, não precisa se ligar a nenhum bloco, que pode tratar com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, que começa uma abertura importante agora em relação ao sudeste da Ásia, que é o novo centro dinâmico da economia mundial, né? Um Brasil que afirma de afirmação dos direitos humanos, da democratização das instâncias decisórias do sistema internacional, tudo isso que o Lula vem falando, que vem dizendo, que fez no primeiro governo e que permite que o Brasil volte hoje a ser
a voltar ao grande jogo da política internacional, com base em aquilo que nós fizemos, numa tradição, na personalidade do presidente e na capacidade que essa linha de política externa, cujos traços gerais eu me referi, tem essa linha tem o potencial de aglutinar forças em torno dela, de somar gente em torno dela, de constituir grandes consensos em torno dela. Eu falo isso, vivi no Congresso, na Comissão de Relações Exteriores na Câmara e no Senado, e eu sei que essa orientação geral, né, tem um amplo respaldo na política interna, o que dá mais força ainda para o presidente Lula, que é um monstro da política externa, é uma pessoa extraordinária, um grande personagem, poderá usar ao seu favor para reforçar, inclusive, a governabilidade interna. Eu vou rememorar um fato que ocorreu, que tem duas versões sobre ele, relacionados com o presidente Charles de Gaulle, naquele processo de agitação da independência da Argélia, né? Onde o Estado francês começa a utilizar determinados momentos de exceção e manda proibir a circulação do jornal Le Cause du Peuple. Eu não sei se tu estavas lá nessa época, Luiz. Eu acho que foi muito antes da tua ida. Não, La Cause du Peuple era no jornal da linha de uma linha maoísta, La Cause du Peuple. E aí mandam aprender o jornal, e o Sartre, né, grande intelectual francês, que Isso aí distribuindo. aceitava os desafios, ele foi para a esquina lá da igreja Saint-Germain-des-Prés, né, e passou a distribuir o jornal. E o ministro do interior do De Gaulle vai conversar com o De Gaulle e diz: olha, o Sartre está desobedecendo às ordens, eu vou ter que prender ele. Ele está distribuindo o jornal proibido lá na esquina. E o De Gaulle disse o seguinte: mas não se prende Voltaire. Não se sabe. Algumas versões dizem que é o Voltaire, outros dizem que é o Danton. Talvez em algum momento eu tenha trocado de nome. Mas não se prende Voltaire. Eu estava lá. Já estava lá. Então, esse fato demonstra o que quando um chefe de Estado, independentemente das suas posições políticas mais gerais sobre o projeto de Estado e sociedade que ele tem, é quando ele defende a ideia de nação, né? No percurso da formação da ideia de nação. Mas não se prende Voltaire. O Bolsonaro não seria capaz de dizer isso, né, Zeca? Está contigo a palavra. Não. Rapidinho, antes de passar para o Zeca, eu queria só dizer o adjetivo que o New York Times utilizou para falar do discurso do Lula na COP27 no Egito. Na volta do Lula ao palco global, né? Exuberante. Essa é a chamada. Uau. Zeca. Ele está muito sintonizado. Agora, isso é um fator também. Isso é uma coisa. Isso é um fator de governabilidade, entendeu? Porque as pessoas têm orgulho de ter alguém falando em nome do Brasil e ser acolhido dessa forma, né? E eu queria aproveitar, Aloysio, para sublinhar a tua menção à importância e à força do Lula no cenário internacional. Eu realmente acho que ele é um... Se em outros pontos eu não sou capaz de ser tão entusiasta em relação ao desempenho dele, eu acho que tem coisas no Lula que são só de um bom líder sindicalista, populista, mas eu acho que na interlocução internacional nós não vimos nada parecido com ele. E isso não importa tanto que a nossa avaliação seja essa, mas que ele seja de fato percebido assim por quem é o interlocutor que a gente mira. E me chamou muitíssimo a atenção aquela pré-campanha, as visitas que ele fez e foi recebido pelo Macron, pelos Scholz e pelo primeiro-ministro espanhol. E me chamou também a atenção que ele foi lá de mão abanando, ele foi lá com a cara do Lula. E naquele momento, a guerra da Ucrânia ainda não tinha eclodido, mas já estava na iminência anunciada. Mas logo depois, o Tarso falou assim, mas tem aí um cenário de muitas oportunidades para nós. Eu acho que esse cenário é dado por essa característica que nós estamos falando, de reconhecimento
a esse talento inato do Lula, inato e, digamos, conectado com a sua própria trajetória até agora, mas tem também uma demanda mundial por uma nova liderança, por uma nova concertação. O tamanho da oportunidade no mercado de energia, de exportação de energia para o Brasil, é realmente incomensurável em relação a qualquer precedente que a gente possa ter feito antes. E, se vocês lembrarem, em 2019, a The Economist, ela sempre tem a última edição do ano onde ela faz as predições para o ano seguinte. Estou falando aqui de uma revista liberal-democrática. Ela não previu a Covid. Em 2021, tampouco ela previu a guerra da Ucrânia. Então, se nós temos fatos novos no cenário internacional que não poderiam ter sido computados na escala em que a gente precisa, junto com uma ausência de uma liderança que seja claramente convergente e assim identificada pelos demais atores. Eu acho que é nesse contexto que o Lula está se elegendo. O Brasil é potencialmente, digamos, uma economia verde com condições, digamos, de competitividade comparativa a outras que é imbatível. Quer dizer, na verdade, nós precisamos transformar a vantagem comparativa em vantagem competitiva. Mas me parece que, nesse sentido, a direção toda que o presidente Lula tem apontado é convergente. Eu não sei se a altura da régua e da ambição que ele coloca vai até onde poderia ir nesse momento. Eu acho que esse momento em que ser pouco ambicioso e ser conservador é a posição de mais risco. Quer dizer, é a hora, sim, de ele magnetizar o país e de certa forma, sem grandiosismos assim, despropositados, mas magnetizar o mundo. Quer dizer, nós temos a floresta amazônica, 60% do nosso território é floresta amazônica. Quer dizer, o nosso ponto de partida está escrito pela demanda externa. O mundo precisa que a gente dê conta de ser responsável como economia verde. Essa é a nossa vocação. Economia verde não é só dados da natureza. Economia verde é muito engenho humano, é muito agenciamento, é muito acesso à tecnologia de ponta. Quer dizer, a China incorporou na sua Constituição ser uma nação ecológica e está perseguindo esse objetivo e muito provavelmente vai largar na frente de todos os demais. Mas essa oportunidade está aberta para nós. Está aberta porque esse sentimento assim, de catástrofe brasileira com o bolsonarismo, ela tem esse contrapeso. Todas as pessoas que estão na COP27 neste momento, eu falei com duas delas hoje ainda, estão exultantes, porque pela primeira vez em muitos anos a gente está vendo o nosso país ser acolhido. A expectativa do nosso país subiu muito mais do que é a nossa realidade presente. Então, assim, nos colocarmos à altura do desafio desse momento não é uma coisa trivial. Eu não acho que essa lição esteja escrita na biografia do Lula, acho que é uma reinvenção dele próprio, mas eu acho que o nosso papel do lado de cá é aquecer o que já está quente, é levantar essa barra, é dizer que só no nosso passado incumbente não tem todas as respostas para a construção desse futuro. Mas eu acho que nós estamos falando aqui de coisas muito convergentes na direção. O CEPIC mencionou aqui a nossa irrelevância no mercado dessa economia limpa, que é a economia digital, onde nós somos basicamente consumidores de bugiganga, mas não produzimos nada de valor, não criamos valor. Quer dizer, nós vamos ter que encontrar um novo caminho de construção de valor. Tudo indica que na economia verde tem um caminho. Existe liquidez internacional disposta a nos financiar, mas nós, por outro lado, temos uma realidade, digamos, contraída por um governo devastador que nós tivemos e por um passado onde a gente nunca foi muito empreendedor de nós mesmos. Quer dizer, nós somos bons em acordo, esse trabalho todo que o Aloysio descreve, mas o momento vai exigir que a gente também tenha um poder de punch e de velocidade de ataque à oportunidade que não é proporcional às experiências passadas que a gente já teve. Então, ficar olhando no passado incumbente e imaginar que as respostas estão escritas lá, eu acho que elas não estão. Eu acho que a gente tem que botar aqui um componente transversal assim, de abertura para a inovação, de reconhecimento até da nossa ignorância em relação ao tamanho da bronca que a gente tem pela frente, mas acolher isso como uma maravilhosa oportunidade da nossa geração, que a nossa geração ainda pegou uma réstia disso e pode transformar isso em realidade. Eu vejo com muito otimismo. A minha dúvida é 100% baseada na engenharia política interna nossa. Quanto nós vamos ser capazes de transcender, de fato, pegar essas melhores experiências que o Tarso e o Aloysio trouxeram para nós
e promovê-las em escala maior, com mais ambição. Essa é o meu desejo, é nisso que a gente tem trabalhado, e acho que essa arrancada tem sinais positivos, outros que são mais enrolados, meio assembleísticos, assim, que para mim não estão claros ainda, mas também é muito cedo para a gente ter um julgamento. Mas eu acho que ter pessoas como vocês aqui dizendo que o caminho é esse e estando com esse espírito, digamos, de construção crítica afinado, é novo. Nós não tínhamos isso em outro lugar. Eu não me lembro de eu estar solidário com o governo do PT em outros períodos. Então isso já é uma novidade maravilhosa. Vamos construir em cima disso. Muito bom. O Luiz saiu daqui? Bom que tu avançou, né, Zeca? Hein? É bom que tu avançou e a gente avançou junto, né? É bom que eu avancei. Eu não sei se o Luiz vai concordar comigo. Queria fazer um comentário, estava fazendo para o Sim, Aloysio. concordo muito. Diga. Não, era dizer que esse tripé, né, da mudança climática, portanto, de uma economia, né, sustentável e verde, a inovação tecnológica, né, e a economia criativa, a indústria cultural no Brasil, elas permitem redefinir um padrão de inserção internacional da economia brasileira que não vai ser espontâneo, que vai depender de investimento, que vai depender de construção institucional, e ela vai precisar de uma base regional. Como diz, na Amazônia é mais de 50% do território brasileiro, mas 40% da Amazônia está no Brasil. Então, esta aproximação que foi feita também agora com o novo governo colombiano cria uma oportunidade de projetos novos muito importante para a região, né, que nós não tínhamos, embora isso tenha história, né? Como eu estava dizendo, a primeira reunião de presidentes da América do Sul foi acontecer quase 200 anos depois da independência, né, promovida no governo Fernando Henrique Cardoso. E até agora há condições de que este surto, né, autoritário ele possa ser superado, mas vai depender de esforço, vai depender de construção. Não está dado. Eu concordo com o Zeca nesse sentido. Não tem nada dado nesse momento, né? O Serra fez uma coisa interessante quando era ministro de Relações Exteriores. Ele puxou a Apex, que estava no Ministério da Indústria e Comércio, puxou para a órbita do Itamaraty. Foi uma grande coisa. Né? Hoje a Apex está dentro do sistema Itamaraty. Agora, você precisa ter mais sinergia entre os diplomatas que tratam da política externa sob o ângulo tradicional dos acordos, das relações diplomáticas corriqueiras, da dimensão dos negócios, né, do investimento. Você falou Amazônia, você sabe que nós temos aqui, existe no Brasil o Brasil é sede do órgão dirigente da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que foi criado aí há 30 anos atrás. Até o Recupero foi um dos artífices desse negócio. Tem sede no Brasil, reúne todos os países amazônicos, 9 países. Sim. Você imaginou o que isso significa com possibilidade de coordenação desses países para trazer investimentos para o desenvolvimento sustentável daquela região, né, para preservação também? Instância de cooperação entre esses países é uma coisa extraordinária, e está lá dormitando. O Merconorte está pronto, Luiz, então é fazer acontecer, é isso aí. Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai... Sandrinha, antes que você esqueça, quero dizer o seguinte, como vocês viram, eu não prometi que eu ia obedecer o Tarso no tom da voz, estou eu aqui me esgualepando todo. Está muito bem, Zé. Você está longe, velho. Tem que falar, você está muito longe. Né? Então, muito bem. A gente aqui está de acordo que os desafios são enormes, mas eu acho que a esperança também, a expectativa também, e temos oxigênio, né? Já estamos respirando sem aparelhos, finalmente. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente já devia marcar um novo encontro, dar mais um tempinho para ver o andamento das articulações, e eu acho que nos devemos uma terceira parte aqui desse programa, né? Aí eu quero ir a Porto Alegre, eu quero ir... Isso, e aí aqui presente... Aí eu quero ir a Porto Alegre, faz muito tempo que eu não vou a Porto Alegre. Mas, por favor... Marca com a Aloysio que eu me enquadro e vou também. E aí todo mundo aqui... Vamos fazer isso, vamos combinar com o Zeca, vamos mobilizar aqui o pessoal do INPE, mais um grupo de intelectuais e quadros políticos, para a gente continuar fazendo essa discussão, inclusive interna corporis, para poder utilizar mais tempo e aprofundar.
Então, a presença do Aloysio aqui vai ser muito bem-vinda. Nós vamos providenciar nisso, né, Zé? Obrigado, Tarso. Fazer cultura, né? Fazer fermentar aí tantas ideias e tanta experiência que a gente já viu aqui explícita. Professor Cepic, muito obrigado. Uma palavrinha final? Não, só um agradecimento e me colocar à disposição. É uma honra e foi muito bom o debate, eu gostei muito. A gente ficar devendo, então, a gente tem que explorar melhor também, explicar os detalhes dessa Carta aos Presidentes, né, Tarso? Tem nova rodada aí, reuniões com o pessoal todo da América Latina e, sobretudo, a você aí que nos acompanhou, que segue nos acompanhando, que pode mandar sugestões, a gente vai fazer circular bastante aqui estas conversas tão importantes. Muito obrigada por acompanhar aqui a TV DDF, Direitos Fundamentais, e até a próxima.